Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast da Unity Hotelaria, um podcast para falar dos bastidores e estratégias. Meu nome é Emanuel Lopes e aqui comigo está o Elias. Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Vamos lá. O nosso objetivo com esse podcast, com esse primeiro vídeo aqui nosso, do nosso canal, é justamente entregar os bastidores. Quais são as estratégias que nós utilizamos, apresentando alguns cases de sucesso da nossa empresa. E hoje nós iremos começar com o case do Like You. Recentemente, Elias, nós tivemos aí a grata surpresa de divulgar esse case para o mercado, né? A proprietária do empreendimento fez um case, fez um vídeo apresentando os resultados de um ano de parceria e nós resolvemos agora gravar qual foi os bastidores, o que nós fizemos que deu certo desde o início, quais foram as estratégias, quais foram os cuidados que nós tomamos para realmente alcançar esses resultados dentro desse case. Então hoje nós iremos falar dos hotéis Like You, que estão localizados em Goiânia e Brasília. Mas antes de nós entrarmos nesse case, eu quero falar um pouquinho da Unity. Como a Unity surgiu, há 2 anos, no início bem da pandemia, nós estávamos surpresos com a pandemia e acabamos aí encontrando um mar obscuro onde nós não sabíamos para que caminho o turismo e a hotelaria iria seguir. Até então, nós estamos com algumas gestões de hotéis no estado de São Paulo e também em Goiás, e nós entendemos que houve uma lacuna no mercado, onde que muitos hoteleiros independentes apenas utilizavam os seus parceiros, suas OTAs, e a gente viu uma oportunidade grande a ser explorada, e justamente é onde que foi a Unity que surgiu, com o objetivo de trazer uma expertise de vendas, de gestão e de marketing hoteleiro focado em resultados, não dependendo de parceiros. Para começar, Elias, a gente entrar nesse case, para a gente ir direto ao assunto, eu gostaria de passar a bola para você e te questionar aí qual foi o início do Like You, o que nós fizemos nessa parte. Vamos falar agora, desmembrar, vamos falar de marketing, vamos falar de comercial. E nós encontramos um hotel corporativo de 108 apartamentos, totalmente com a baixa ocupação, baixo faturamento, se posicionando de forma errada no mercado. E qual que foi os primeiros passos que nós enxergamos, que a gente conseguiu em poucos dias, né? Se eu não me engano, foram 30 dias de trabalho já colhendo frutos, colhendo resultados. E aí eu quero falar pelo primeiro tópico, que foi a análise das cestas competitivas. E aí eu queria entender como que você fez essa análise, quais são os dados, os KPIs que você analisou, justamente que em pouco tempo, em 30 dias apenas, a gente conseguiu entregar um resultado e veio amadurecendo o resultado ao longo do tempo. É importante, Manuel, entender o momento que o mercado de hotelaria e turismo estava ultrapassando no momento da pandemia, principalmente o mercado corporativo, que é o mercado em que o hotel Like You, né, os hotéis da rede Like You se posicionam. O mercado corporativo já era esperado que seria o último a retornar à demanda, ao fluxo normal de hóspedes, porque igual Goiânia, por exemplo, vamos assim dizer, e tanto Brasília, são mercados que a hotelaria vive basicamente de eventos. E era um momento onde as empresas estavam com todo o investimento de eventos parados e tudo. Então, primeiro, era importantíssimo entender como esse mercado estava se comportando e buscar brechas e novas oportunidades ali para você reinserir o produto no mercado e conseguir desenvolver, né, voltar uma taxa de ocupação e faturamento minimamente, vamos assim dizer, aceitável dentro de uma pandemia. O primeiro ponto que foi feito, como você bem analisou aí, como você bem frisou, foi uma análise da cesta competitiva. Nós tínhamos um hotel que está numa região muito bem localizada. Gostaria de fazer um parênteses aqui. Em toda análise de cesta, nós temos que analisar sempre 3 pontos de vista. Que nós temos o ponto de vista do hoteleiro, o ponto de vista do mercado e o ponto de vista do cliente. E nem sempre, ou quase nunca, eles estão para o mesmo caminho. Então, o primeiro trabalho que você tem quando você faz uma análise de cesta é tentar direcionar os seus esforços de preço e posicionamento para uma única visão.
né? E nesse momento do Like You era importante você ter um direcionamento único e mais preciso. Dentro dessa primeiro ponto de análise, né, nós fizemos ali uma identificação dos principais concorrentes do mercado dele e análise de preço. O que nós identificamos é que o hotel ele estava na prateleira errada, vamos assim dizer, né? Ele estava com estratégia de preço que não era adequada para o momento e para como ele se posicionava necessariamente para aquele primeiro momento, né? Dentro dessa análise de preço, dessa expectativa, não é feito análise apenas de valores, né? Mas bem de valores agregados, valores quando eu falo financeiros, monetários, né? Valor de venda, preço de venda. Você precisa analisar bem quais são os valores agregados do hotel, o que ele oferta, porque é aí que o cliente vai ver se o hotel está caro ou está barato. E muitas das vezes o próprio hoteleiro, ele se engana nesse posicionamento, né? A gente somamos aí mais de 20 anos de experiência nessa área de turismo e entendemos sempre que o hoteleiro, o dono do negócio, ele acaba querendo posicionar o negócio dele numa prateleira, vamos dizer assim, errada, por achar que o hotel oferece, mas o primeiro ponto a ser analisado, também temos que considerar a avaliação do proprietário, mas muito mais do mercado. Como que o mercado enxerga aquele empreendimento, né? Se ele é um empreendimento econômico, vamos pôr aqui para ficar mais fácil, se ele é 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, né? E dentro da área corporativa, hotelaria corporativa, isso fica mais em evidência, né? Ao longo do podcast nós iremos falar aí sobre sensibilidade no mercado, né? Onde que pequenos ajustes pode resolver o problema, vamos dizer assim, ou pode criar um grande problema também, né? É o ponto que eu até citei, né, que você bem frisou agora, e que é a visão do proprietário. E o Hotel Like You, principalmente de Goiânia, de Brasília também, ele tinha um agravante. Ele não é um hotel que iniciou do zero, era um hotel que antes tinha um outro nome, um outro posicionamento muito forte, principalmente de Goiânia, e que houve uma descontinuidade da proposta de valor daquele hotel para o que hoje você entrega, né? Antes você tinha um hotel com uma proposta de luxo, vamos assim dizer, que dentro do mercado corporativo hoje ele não é tão, vamos dizer assim, tão viável. Você tem um hotel corporativo de luxo, principalmente na cidade de Goiânia. Só que ainda existia essa visão. Poxa, eu era o hotel tal, agora eu só mudei meu nome, mas não era assim. Houve uma mudança de valores e mudança de perspectiva. E justamente isso, essa herança, né, de nome, de posicionamento, vinha causando que o hotel estava, por visão da gestão atual, numa prateleira errada, né? Então, o primeiro trabalho nosso, vamos assim dizer, dessa análise da cesta expeditiva foi justamente mostrar isso para ele. Desvencilhar essa carga que ele vinha de outra bandeira. Então, o primeiro desafio aí foi, nós não participamos dessa troca de bandeira, mas nós participamos de desvencilhar, né, de retirar essa antiga administração, essa imagem da antiga administração bandeira, porque cada administração ela carrega um conjunto de serviços. Então, nessa análise, na cesta competitiva, a gente entendeu que o hotel, além de ser um hotel de bandeira novo nome, carregava um ex, né? Sim. É o hotel ex tal, é o hotel ex isso, né? Quando eu me hospedei aqui, ele tinha isso, isso e aquilo. Então, a gente identificou, nesse primeiro momento, que o trabalho não ia ser somente colocar a tarifa média de acordo com os serviços de acordo com a categoria do hotel. A gente teve um trabalho a mais, um olhar a mais atento, mais profundo nessa estratégia da análise da cesta competitiva, justamente para, primeiro, entender realmente quem são os concorrentes, que muitas das vezes o hoteleiro acha que é o hotel vizinho dele, mas para mim, acredito que você também tem essa mesma leitura, o concorrente é aquele que nos rouba o cliente. Então, se o meu hóspede do Hotel Like You está indo para um hotel de um outro setor, né, a gente sabe que na hotelaria corporativa é muito setorizado, né, bairros, enfim, eu posso estar achando que o meu concorrente é o meu vizinho, mas muitas das vezes não. Às vezes hoje, com o mercado que nós temos, que é esse novo consumidor,
na hotelaria corporativa, principalmente após pandemia, ele escolhe muito mais o agregado de valores que vai ter o empreendimento, né, do que somente o setor, que antigamente era dessa forma. Eu vou resolver tal coisa na cidade, Goiânia, São Paulo, Brasília, enfim, vou ficar aqui nesse hotel que fica mais fácil. Hoje não é somente isso que ele leva num ponto crucial para decidir, né? Tem a facilidade de encontro, flexibilidade de tarifa, tem posicionamento, avaliações, enfim, Sim. são vários KPIs que o próprio consumidor hoje, ele tem muito isso fácil nas mãos dele, que é através do celular, né? Sim, sim. E dando continuidade nessa análise da cesta competitiva, a gente identificou, então, que nós tivemos um desafio inicial de retirar a ex-bandeira consolidada naquele público-alvo, né? Criar um novo público-alvo, porque nós sabemos que a hotelaria corporativa, os hóspedes são um pouco fiéis, né? Então é bastante hóspede habitué. E nós tivemos um outro desafio, acredito, você vai me recordar melhor, que foi realmente posicionar naquela cesta competitiva real do hotel, né? Que tinha uma imagem que ele era de uma categoria, mas na verdade ele entregava o serviço de uma outra categoria. E isso que é fundamental para o hoteleiro entender, né? Muitas das vezes a estratégia é correta, mas a ação é errada. Quando eu digo assim que a estratégia é correta, mas a ação é errada, é justamente porque nós sabemos qual que é o tipo de serviço que o hotel está oferecendo, nós sabemos qual é o público-alvo que vai consumir aquele serviço daquele hotel, mas muitas vezes a diretoria ou até o próprio proprietário quer posicionar de uma forma errada e aí acaba julgando ou colocando a culpa na estratégia. A gente tem que deixar isso bem claro que é um trabalho de 4 mãos. A gente, através de dados, né, é bom deixar bem claro aqui que a gente não toma nenhuma atitude no achismo. É sempre através de informações e dados que nós coletamos aí do mercado e de todas as fontes que a gente consegue. E muitas das vezes a estratégia pode dar errada justamente por não querer posicionar. E muitas das vezes o hotel, ele é um posicionamento abaixo. Sim. Né? Sempre o hoteleiro quer levar ele acima. Isso, aparentemente, a primeiro momento, pode ser um declínio, né? Falar assim, poxa, eu vou colocar meu hotel numa categoria inferior, eu não vou faturar como eu estou faturando, não vou ter a taxa de ocupação como eu queria, o heavy par, enfim. Mas não é assim. A gente, através desse case, a gente conseguiu demonstrar que mesmo reduzindo um degrau da categoria, a gente conseguiu escalar todos os KPIs interessantes e pontuais do hotel, né? E dentro desse desafio, quando a gente encontrou qual foi a categoria exata do hotel, o próximo passo foi a parte da distribuição, né, desse inventário. Né? Só que antes de entrar nessa parte de distribuição do inventário, que ela também é um gargalo de muitos hotéis independentes, principalmente hotéis independentes, eu acredito assim que é um erro o hoteleiro em começar por esse caminho inicial, né, distribuir, eu vou pegar a diária do meu concorrente e vou jogar R$5 a mais, R$10 a menos, enfim, muitos hotéis fazem isso e esquece do principal, né, olhar para dentro da casa, olhar para dentro principalmente dos seus custos, né, que foi a segunda etapa desse case do Like You, onde que nós conseguimos ajudar o hotel a entender, primeiro, vamos entender que hoje ele precisa desvencilhar desse nome antigo, né, da troca de bandeira. Precisa isso mostrar para o mercado que não estava claro no início, né? Segundo, antes de eu distribuir meu inventário, poxa, eu tenho 108 apartamentos, 108 UHs. Eu tenho que fazer uma distribuição de uma forma inteligente, né, maximizando meus lucros e minimizando o pagamento de comissões. Só que antes de fazer isso, muitos hoteleiros, a gente sabe que eles acabam esquecendo da parte primordial, olhar para dentro da casa e ver seus custos. Poxa, qual que é o meu custo do apartamento disponível? Qual que é o meu custo do apartamento ocupado? Então, eu acredito que antes de fazer qualquer estratégia que seja de marketing, comercial, distribuição, enfim, o hoteleiro ele tem que estar ciente de qual que é o custo dele do apartamento. Quanto custa isso? Se eu estou vendendo uma diária, vamos pôr R$200,
e meu custo do apartamento é 160, com certeza ele vai estar tendo um prejuízo. Porque além de pagar comissões, além de ele pagar impostos, além dele pagar taxa de cartão, enfim, todos os outros atributos que venham onerar dentro de uma diária média, ele acaba pagando para colocar o hóspede ali dentro, né? Então, isso também foi primordial. A necessidade de fazer essa análise antes de começar a fazer a distribuição. Eu quero saber um pouquinho de você agora, como que foi feita essa distribuição, como que você analisou, quais são os pontos que você analisou para fazer uma distribuição da forma inteligente. Gostaria só de frisar mais um ponto, que é em relação ao posicionamento, que antes da distribuição, você tem que estar comunicando da forma corrente para o seu cliente e para o mercado, né? Em qual ponto você vai estar se posicionando, porque é em cima disso que você faz a distribuição. Nós sabemos que quanto mais baixo, vamos assim dizer, não vou usar essa palavra, de acordo com cada categoria de hotel, você tem uma distribuição mais específica, né? E a gente precisa entender agora o lado do cliente. A primeira forma que o cliente enxerga um produto, o primeiro filtro dele é o preço, né? Se cabe do meu bolso, então ok. E nós tínhamos um grande problema, que nós já frisamos algumas vezes aqui, um hotel com uma herança de um ponto diferente do que era entregue agora, e um cliente que é um cliente habitual, que é aquela região onde o hotel está localizada, o cliente que fica ali, ele gosta de ficar ali e pronto, porque é uma região que tem muitos serviços, tanto de Goiânia quanto de Brasília. Muitos serviços, fácil acesso, centro de convenção próximo, clínicas, então assim, só que ele precisava entender o que ele ia achar. Então o primeiro ponto que nós fizemos foi justamente ajustar o preço, né, de acordo com o nível de oferta de serviços que o hotel estava entregando naquele primeiro momento. Então é importante a gente frisar isso daí. Quando agora partindo para a parte de análise da distribuição, hoje em dia a maioria dos hotéis, principalmente os corporativos, a venda direta em balcão é muito pouca. Você vende muito por OTA, principalmente Booking, Expedia, e você vende muito por agências e operadoras. E todos os hotéis, basicamente, hoje em dia, corporativos, eles têm uma ferramenta, seja um channel manager, né? Seja um motor de reservas. Só que o hoteleiro, muitas vezes, acha que a ferramenta vai fazer tudo para ele. Não vai, na verdade. A ferramenta é só um facilitador. É igual você ter uma parede para furar na sua casa e você ter a broca, ter a furadeira, mas se ninguém for lá e operar, não vai acontecer nada. E era justamente isso que tinha no hotel naquele momento, né? Um hotel que vendia, mas não sabia por onde, não sabia como e não sabia qual canal era lucrativo para ele ou não. Então, e principalmente, como o cliente estava comprando, como o cliente que compra aquele tipo de produto buscava efetuar essa compra, né? Então, antes de entender e de fazer essa distribuição, você precisa primeiro identificar quais são seus canais que mais vendem, como o seu cliente compra e por quais canais ele busca. Não adianta você fazer no primeiro momento um trabalho direcionando tudo para o central de reserva se o seu cliente não está ali. Se aquele tipo de comportamento de compra dele é para um OTA, para uma operadora, você tem que atacar primeiro esses canais. E vale abrir um parênteses aí que hotelaria corporativa é totalmente diferente da hotelaria de lazer. Hotelaria de lazer, a demanda, a procura é muito mais pela venda direta, né? No nosso caso, nos nossos clientes. E a corporativa, ela acaba vindo pela a comodidade e praticidade que as grandes OTAs, agências oferecem. Você tem que criar meios do seu cliente comprar por onde ele estiver pesquisando, né? E, obviamente, sempre buscar meios de levá-lo para a recepção, para uma central de reservas, para ele poder efetuar a compra por ali, porque o fluxo de caixa para o hoteleiro, em termos de comissão e entrada direta do hotel, já que não tem um repasse, né, é muito melhor, muito mais rápido. Então, o ideal sempre é esse, mas nem sempre é possível, principalmente no mercado hoteleiro. Então, nosso primeiro trabalho foi identificar quais eram esses canais, né? E o que foi percebido é que, como eu disse, a questão da ferramenta, o hotel estava cadastrado em todos os canais possíveis, mas não existia um trabalho feito.
Operadoras, por exemplo. As operadoras, elas revendem o seu produto. Então, você tem que oferecer um comissionamento para elas, um markup, alguma taxa, alguma coisa, porque senão ele não vai oferecer. E as operadoras, elas possuem um valor mínimo com que elas trabalham, principalmente para hotéis que elas não têm relacionamento, que vai de 20% a 25%, né, de markup. Então, o primeiro trabalho que foi feito era justamente identificar quais eram as principais operadoras que demandavam clientes para a região, né? Porque não é toda operadora que vende aquele destino. Então, você precisa identificar dentro dessa gama de operadoras que você tem ali num Channel Manager, qual que realmente performa para a sua região. Identificado isso, você começa um trabalho inicial justamente com elas, para você começar a gerar uma demanda. Então, identificando isso, você aplica ali um markup, você entra em contato com ela, manda um material de divulgação, tenta fazer uma parceria. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, o canal que o hotel mais performava era Booking, mas ele performava porque era o canal que mais vende para Goiânia. Não existia nenhum trabalho específico para o hotel, para ele aparecer bem ranqueado, não existia nenhuma oportunidade, como eles falam assim, cadastrada para você melhorar o ranqueamento, as informações estavam desatualizadas, as fotos não eram vendáveis, porque até qual foto você vai divulgar é importante, né? Existem fotos que os clientes que são decisivas na hora de fazer uma compra. Banheiro, cama e café da manhã. E hoje a Booking ela pontua o hotel, um dos principais pontuações que ela dá para o hotel para ranqueamento na parte de pesquisa é justamente você tem fotos boas, Sim. desses pontos que você diz, e com qualidade principalmente. Né? Justamente. E eu acredito que hoje vai muito mais além, se posicionar de uma forma, e vai entrando um pouquinho na área de marketing, né? Não é somente comercial. E aqui eu separei alguns KPIs, né? Alguns resultados. Então, assim, nós iniciamos, final de agosto, início de setembro, esse plano de estratégia de reposicionamento do hotel de Goiânia, certo? Em setembro, que completou 30 dias, onde que nós já havíamos entendido qual era a prateleira correta do hotel, como se posicionar ele corretamente, e começou um relacionamento com parceiros, visto que nesse primeiro momento é fundamental essa parceria, principalmente em hotéis corporativos, né? E eu separei alguns números aqui, Elias, somente nesse primeiro mês, comparando setembro de 2021 com setembro de 2022, nós tivemos de taxa de ocupação 106% de aumento, 10% de diária média e 155% do faturamento, somente com essas estratégias. E lembrando bem, as estratégias da forma correta, executada. Uma das coisas que foi um pilar para o sucesso desses empreendimentos do Like You foi a confiança. Sim, sim. Né? A proprietária ela depositou a confiança na nossa estratégia. Logicamente que a gente mostrou a estratégia com dados, né? Falando, olha, nós iremos fazer isso e isso aqui vai ser o reflexo e nós buscamos esse resultado. A gente trabalhando com esses 3 pilares e o 4º pilar veio na contrapartida do hoteleiro confiar no nosso trabalho e nessa estratégia onde nós conseguimos aumentar consideravelmente aí 155% do faturamento. Quem não quer isso aí no meio de um ano ainda saindo um pouco da pandemia, né, de que era 2021. E depois disso, nós começamos uma outra estratégia que facilitou para a gente caminhar para uma outra estratégia. Então, a gente analisou, posicionou, adequou o hotel, começou a mostrar ele para o mercado de uma forma correta, e aí nós começamos a fazer uma estratégia justamente para nos destacar da concorrência. Então, nós sabíamos quais eram os nossos concorrentes, a gente sabia o que o hotel conseguia oferecer. É lógico que houve vários ajustes à operação, por isso que eu gosto de frisar que é uma parceria de 4 mãos. A gente coletava o feedback dos hóspedes e repassava para a gerente da operação, fala, olha, ajusta isso, aquilo. Então, assim, a gente consegue dar esse suporte e esse overview para o hoteleiro também, indicando e sugerindo aonde que ele tem que ajustar na operação hoteleira. Além de ter uma expertise nisso, aí a gente consegue
bater uma bola com o hoteleiro em relação disso. E somatória dessas ações em conjunto, não foram só nossas, né? Isso é bom deixar bem claro, que a gente não consegue fazer milagre, né? Milagre hoje não tem na parte de marketing e vendas. Existe técnica, né? Existe estratégia. E juntando disso, veio um outro pilar que somou, acredito que soma até hoje, a passagem de mais de um ano de parceria, que foi a flutuação tarifária. Eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais para a gente entender, Elias, como que é essa flutuação. Eu vejo que assim, virada de ano, 2021 para 2022, essa estratégia chegou até a incomodar a concorrência, né, onde que ela via a nossa diária de abertura, né, de ocupação, questionava, falava que estava muito baixo, mas ela não entendia a estratégia a fundo por trás, e é onde que resultou esses resultados aqui apresentados agora há pouco. Como você bem frisou lá atrás, existe um custo de operação, né? Existe um custo mínimo que tem que ser coberto, né, para que a operação do hotel seja viável e a partir dali se torne lucrativo. Essa estratégia de flutuação de tarifa, ela visa justamente isso. Você tem uma tarifa de entrada para uma primeira faixa de ocupação, uma faixa abaixo de ocupação, que ela visa justamente tornar o hotel atraente para o mercado e cobrir primeiro os custos, e de acordo com cada ocupação, essa tarifa ela vai subindo, sendo reajustada. Lei da oferta e demanda, nada mais do que isso. Só que para isso ser viável e ser economicamente interessante e comercialmente interessante para o hoteleiro, é preciso que tenha um acompanhamento diário disso daí, né? E principalmente futuro, você conseguir identificar quais são períodos no futuro que podem gerar uma demanda maior para a cidade e para o seu hotel consequentemente, e já ter uma tarifa de entrada diferenciada, mas principalmente hoje, é você vender mais caro quando você tem uma boa procura, que é até lógico dizer, e mais barato em períodos de baixa ocupação, em períodos em que você não vai ter uma procura tão grande para o seu destino e para o seu hotel, principalmente, por um período específico, né? Esse acompanhamento ele é muito importante e, como você disse bem, é um trabalho feito a 4 mãos. Não adianta nós de cá só elaborarmos um tarifário que seja interessante, que cubra todos os pontos de equilíbrio e que gere uma receita interessante, se não há a compra dessa ideia por parte do hoteleiro e da sua equipe, principalmente, né? Porque, como nós não estamos na ponta, na linha de frente ali dizendo, nós não temos muitas vezes essa sensibilidade. Nós trabalhamos com dados, mas o dado ele só é interessante quando chega para você a tempo e com qualidade. E quem colhe esses dados com maior perspicácia e tudo é a equipe de recepção, central de reservas do próprio hotel, que no caso do Like You, eles possuem uma central de reservas própria, né? Então é importante que tenha esse entendimento e essa compreensão, né? E com essa tarifa de flutuações nós conseguimos aos poucos ir aumentando a diária média, porque antes o hotel ele tinha uma diária única, alta, mas que gerava uma baixa ocupação e muitas vezes não cobria nem os custos do hotel. Uhum. Com isso hoje nós já temos uma diária de entrada um pouco mais interessante, que aos poucos nós estamos conseguindo aumentá-la, né? Não só a de entrada, mas todas as demais tarifas, mas que com o passar do tempo, né, e passar do tempo que eu falo ao longo de um período específico, ela se torna até maior do que a diária de entrada que você trabalhava antigamente. E quando você já tem os custos do seu hotel coberto, você trabalha mais tranquilo, mais confortável e você consegue pensar fora da caixa de uma forma muito melhor, né? Então, entendi. Então, assim, essa estratégia de flutuação, ela tem alguns objetivos, vamos Sim. dizer isso, né? Hoje nós estamos trabalhando com um tarifário de bar 1 a 5. 1 a 4. De 1 a 4, certo? Entendemos, então, qual é o ponto de equilíbrio do hotel, aquele colchão da hotelaria que nós dizemos, né? Para justamente não sangrar o markup, não sangrar aí né, o faturamento de ponto de equilíbrio. E começamos sempre na bar 1, dependendo da taxa de ocupação, é isso? Isso, justamente. E vamos aumentando essa grade tarifária diariamente, se for necessário. Sim, sim. Né, diariamente, se for necessário, para justamente vender com qualidade.
basicamente aquela estratégia da companhia aérea, né? Então, se eu comprar uma passagem para amanhã, ela vai me custar R$ 2.000. Se eu me planejar aí com 6 meses, eu vou pagar aí 300, 400, Sim, R$ 500, né? sim. Mas não é somente isso, né? Só vou vender com antecedência para vender com qualidade. E também analisar principalmente as vendas futuras. Vai ter um evento na cidade daqui 4 meses, poxa, já vou me posicionar aqui que vai ter uma demanda. Nós tivemos aí recentemente as eleições, né? Em Brasília teve um movimento atípico dos outros anos. Goiânia, que está próximo de Brasília, também tem um movimento muito grande ali também, teve a concentração política também, e nós tivemos uma alta demanda e nos conseguimos antecipar para entregar aí uma flutuação tarifária adequada para o hotel não sair, não vender com uma diária abaixo do mercado, né? E, Sim. consequentemente, isso aí não é somente olhando para dentro da casa, né? Isso aí é olhar interno. A gente também temos que ir diariamente acompanhando a análise da cesta competitiva. Poxa, vamos ver aqui que o mercado, qual é a sensibilidade. E entrando nesse ponto da sensibilidade, Elias, nós já estamos aí indo para outubro do ano passado, né? Com esses resultados de flutuação, juntando com as estratégias de posicionamento e tudo, nós conseguimos dar continuidade a um aumento de ocupação em 28%, a diária média subiu mais 12% e o faturamento subiu mais 47%, depois de aplicar corretamente essa estratégia de flutuação tarifária. Só que ela não é simples de se fazer, porque ela é um trabalho diário, analítico, não é qualquer um. Hoje é um trabalho em 4 mãos, nós recebemos a informação do cliente, analisamos essa informação e sugerimos o tarifário para os próximos dias, de acordo com aquela informação que nós temos. Então, a informação que o hoteleiro tem que mandar para nós é uma informação correta. Foi muito bacana você pontuar sobre a questão da rapidez. Hoje nós trabalhamos com o produto mais perecível do mundo, que é a diária. Se a gente não vendeu a diária de hoje, nunca mais nós iremos vender. Então, essa rapidez na informação de dados, ela é muito importante. E dentro desse um ano de estratégias de flutuação, tivemos um caso, que eu vou querer abrir um parênteses aqui para a gente aprofundar um pouquinho mais, para o hoteleiro entender que não é só simplesmente aumentar e reduzir tarifa. Existe uma percepção de mercado, é uma sensibilidade do mercado para isso. Nós tivemos um caso, se eu não me engano, foi no final do ano passado, ou no início do ano, onde que a própria proprietária nos pediu para aumentar acima daquilo que a gente havia planejado, né? E o mercado não sentiu bem, né? Você lembra desse caso? Sim, lembro. Como é que esquece, né? Não é porque o hotel está vendendo bem que você consegue trabalhar todos os períodos com... Você já começa o mês, por exemplo, aí com 60% de ocupação, 70% de ocupação em determinados períodos, né? Sempre buscando a média ali no caso do Like, que é a faixa de 57% a 50% de ocupação, um pouco mais, um pouco menos, que você vai conseguir trabalhar todo o período com isso, né? É aquilo que a gente falou. Meu hotel está vendendo bem? Tá. O mercado está comprando? Tá. Mas ele tem um limite, ele tem um teto onde você consegue subir o seu preço. E o primeiro filtro do cliente é preço, né? O preço ele é sempre ligado diretamente a uma série de fatores, mas principalmente nível de serviços entregados e infraestrutura do hotel. Em determinado preço, seu hotel é barato, e mesmo barato você consegue vender, só que quando seu hotel fica caro, ele para de vender. E é um efeito em cascata isso daí. E tem a questão da percepção do preço até em alta demanda. Por Sim. exemplo, está tendo um evento de médicos na cidade. Vai ter uma alta demanda, de um poder aquisitivo elevado, mas mesmo assim, o público que está indo, ele compara, né? Então, não adianta o hoteleiro falar assim, nossa, eu vou ter um congresso na minha cidade, vou jogar minha tarifa lá em cima que eu vou vender. Tem que ter o bom senso do teto máximo que o hotel consegue oferecer. E acontece muito isso que você falou, igual no caso de períodos de alta ocupação, de alta demanda. Minha tarifa está aqui R$250, mas meu concorrente do lado está vendendo a 550, então eu quero vender a 550 também. Não é assim que o mercado funciona. Não é porque seu concorrente está
com um preço de R$500 e os hotéis são idênticos, vamos assim dizer, que você vai conseguir vender R$250. Tá, o seu cliente colocou lá R$550, mas e aí? Qual que é o momento financeiro que esse cara está passando? Né? Qual que é vai que ele colocou aquele preço ali porque ele precisa cobrir alguma coisa muito urgente e ele acha que vai. Você seguir o mercado. Seguir o mercado é uma coisa muito complicada. Você precisa ter uma análise mais criteriosa do que só olhar a sua concorrência e ver. A análise de ser competitiva não é só colocar preço a preço de cada concorrente e vamos embora. Não, você precisa ter um entendimento do mercado realmente, se aquilo dali é possível. O que a gente mais, infelizmente, o que mais acontece no mercado é, poxa, vai ter um congresso de médicos, usando um exemplo. Alto poder aquisitivo, vou colocar minha diária a R$700. Não vende. E aí, chega na hora, o que tem que fazer? Queimar a diária para tentar encher seu hotel. Sendo que se você tivesse uma estratégia de preço lá atrás correta... De coragem, né? Isso, justamente. E você já conseguiria colocar o hotel para dentro. Para dentro, eu digo assim, da concorrência e encher o seu hotel, né? Trazer o cliente. E o que aconteceu foi mais ou menos isso. Uma estratégia que a hotelaria usa bastante, que nós não concordamos e trabalhamos para isso, nossa expertise é justamente para isso não acontecer, é o hotel começar com uma diária muito alta, certo? Chegando próximo do período de venda, ele ter que reduzir, sangrar aquela diária, certo? E aí ele encontra um problema muito grande. Vamos supor que ele vendeu aí 30% do seu inventário com aquela diária de R$500, só que a diária normal dele é 250. E aí ele vai ter que sangrar ela ali para 350, para 300, para terminar de vender o inventário. O que ele vai fazer com os hóspedes que confiarem e comprar naquele valor que ele estava vendendo? Então, é melhor você fazer uma ancoragem dentro de uma estratégia de flutuação inteligente, onde que eu começo vendendo e vou aumentando gradativo, igual companhia aérea, do que fazer ao contrário, que muitas vezes acontece. Entrando nessa parte de percepção de preço, Elias, eu quero uma opinião sua pessoal. O que para você interfere, que você agrega valor em uma hospedagem? Que você fala, poxa, isso tem isso, esse tipo de serviço, então vale a pena eu pagar um pouco mais do que o outro concorrente. Na sua opinião? Isso é muito, vamos dizer assim, muito relativo, né? Porque depende exatamente do que eu estou buscando para aquele determinado momento. Se a gente for olhar para esse mercado específico, que é o mercado corporativo, né? Que eu Elias, busco localização, uma cama confortável e um chuveiro confortável. É só o que eu busco, né? Porque se a gente for levar em consideração que o cliente está vindo para uma cidade que ele não conhece, né? Ele vai ficar o dia todo fora, então tudo que ele quer é que ele tenha acesso fácil ao local da reunião dele, que quando ele volte para o hotel ele tenha ali um restaurante perto, um shopping perto, poder fazer uma zona de descompressão, vamos assim dizer, né? E quando eu chego em casa cansado, o que eu quero é chegar, tomar um banho decente, vamos assim dizer, e uma cama confortável para conseguir passar a noite boa e recarregar as energias. Internet. Internet hoje em dia hoje os hóspedes não perguntam qual é o horário do café, e sim qual que é a senha da internet, né? Então isso é de praxe, é normal. Eu, na minha opinião pessoal, para mim tem que ter uma cama confortável. Eu acredito que a noite de sono ela é impagável, né? Sim. Um chuveiro adequado, né? Quente, um ar-condicionado, né? E atendimento. E eu acho que muitos pecam pelo atendimento. É um atendimento robô, não é humanizado. A gente vê, não falando do like, eu estou falando agora de mercado em si. Hoje o atendimento ele é primordial e ele não custa. Então, muitos hoteleiros deixam de fazer grandes investimentos. Preciso trocar enxoval, o ar-condicionado é antigo, preciso reformar o hotel para trocar o ar, enfim. Mas se o hóspede for bem atendido, mas que eu digo bem atendido com carisma, com educação, com um sorriso no rosto, eu acho que pequenos detalhes da acomodação ele releva. Aí, quando ele é mal atendido, ele acaba pegando aqueles pequenos detalhes e transformando-os no principal motivo dele não ter gostado. E aí ele vai para reclamar, ele vai nos sites de avaliações, enfim, ele acaba denegrindo a imagem
pelo aquele funcionário que não atendeu ele muito bem. Então, hoje, os gestores hoteleiros, eles acabam não olhando tanto para o time dele, não dando valor e muito menos investindo na qualidade da equipe, colocando, não vou dizer qualquer um, mas assim, você é um ativo, né? Hoje, a hotelaria é prestação de serviço. Se eu faço uma prestação de serviço e atendo pessoas, eu tenho que investir em pessoas, não somente na estrutura. O que adianta eu chegar numa recepção banhada a ouro e for mal atendido? Vai ser um hotel que eu nunca mais vou voltar. Não importa que ela está banhada a ouro, né? Mas voltando aqui ao nosso case, essa estratégia que nós tivemos de flutuação tarifária, ela nos possibilitou um KPI muito interessante, que é o que a hotelaria busca bastante, que é a constância, né? Então, hoje nós entendemos que tem vários hotéis que é uma montanha-russa. Num mês está muito bom, no outro mês está muito baixo, no mês está mediano, no outro quando tem um feriado, um evento, ele estoura a ocupação, enche, mas no outro ele está batendo lata, né? Com essa somatória de estratégias do nosso lado, com o apoio operacional do hotel e com a mentalidade do hoteleiro de também investir, que hoje a proprietária ela vem investindo no empreendimento, ela tem consciência que há necessidade desse investimento, tanto em pessoas e também ajustes, como ela fez ajustes café da manhã, estrutural, enxoval, enfim, ela foi olhando para o negócio dela e isso é fundamental para o sucesso do negócio, porque nós estamos aqui justamente para ter o sucesso do hotel, né, do nosso cliente. E nós conseguimos, com essa somatória de esforços de ambos os lados, manter uma taxa de ocupação, manter sempre aumentando a diária média, né? Por exemplo, em novembro de 2021 para novembro de 2022, os KPIs continuou subindo, né? A ocupação subiu mais 24%, diária média mais 19% e o faturamento mais 45%. Então, isso é uma somatória, né? Igual frisei agora há pouco. A mágica não existe, mas existe uma estratégia. Existe uma fórmula de trabalho que conseguimos ter um sucesso, né, de confiança de ambos os lados. Só que aí, esse mês, se eu não me engano, foi esse mês ou mês passado, você vai me lembrar melhor, nós colocamos uma outra estratégia, que aumentou mais ainda o faturamento do empreendimento, da taxa de ocupação principalmente, que é aquele cliente de última hora, né? É uma estratégia que você identificou que estava tendo no mercado, colocou em prática e colhemos rapidamente o resultado. Eu queria que você falasse um pouco mais. Porque a gente sempre está buscando dinheiro novo para o hotel, vamos assim dizer, né? Porque você, como a gente já frisou algumas vezes aqui, o hotel ele tem um teto de preço que você pode colocar na diária dele, e, consequentemente, ele vai, dentro dessa forma que você atua, você vai ter um teto de ocupação. Mas todo empreendimento, em qualquer segmento, sempre tem dinheiro voando por aí que não está na mesa. Dinheiro na mesa, né? E você precisa pegar esse dinheiro. Fazendo uma análise, né, cuidadosa do empreendimento, nós notamos que o destino em si, não era nem um hotel, mas o destino de Goiânia estava tendo um volume de compras de última hora muito grande. Que era aquele cliente, principalmente o regional, o que é normal, que a economia se reaquecendo, as empresas voltando a funcionar, o cliente do interior ele começa a vir para Goiânia. Ou para fazer uma consulta, que existe um mercado de saúde muito grande em Goiânia, ou mesmo a lazer, mas a grande maioria são negócios. E ele não consegue retornar para a cidade dele naquele momento, ou vai ter que ficar uma diária a mais, enfim, ou resolve ficar. Ele não planejou pernoitar naquela cidade. Né? Ou então, até mesmo pelo parque hoteleiro de Goiânia ser bem volumoso, ele deixa para comprar de última hora, porque o cliente já tem em mente assim, poxa, vai ter algum hotel que vai ter alguma promoção, então eu vou comprar. Só que não existia até então, nós já havíamos proposto algumas essa estratégia, só que houve uma certa resistência, mas por fim, nós conseguimos, através de números e análise, mostrar que, em relação à concorrência, o nosso desempenho de reservas de última hora, de last minute, né? Entenda last minute de 3 a 1 dia de antecedência, né? Ele era muito abaixo da concorrência, né? Então, existia uma verba, uma receita
muito grande que era distribuída entre outros players do mercado que nós não pegávamos nenhuma parcela disso. Então, nós propusemos 2 estratégias. Uma estratégia de last minute, que ela inviavelmente ela oferece um desconto, porque você está vendendo uma hospedagem, uma diária, que ela não vai ser ocupada pelos meios tradicionais de venda teu. Né? E como você bem frisou, hospedagem é o bem mais perecível do mundo. Você não vendeu hoje, você não vende ele amanhã mais. Então, é interessante mesmo com uma redução de preço você conseguir captar esse cliente e principalmente entregar para ele da forma que ele quer ver isso, né? E foi identificado que 90% das compras de reservas de last minute eram feitas via celular. E só um parênteses, para voltar um pouquinho lá no início, aí entra aquela análise de qual é o custo do meu apartamento. Sim. Porque aplicar por aplicar, qualquer ferramenta vai te dar essa oportunidade. A Booking mesmo vai lá e fala, poxa, tem uma oportunidade aqui para o seu hotel, aplica e desconto e etc. E as coisas começam a acontecer e pode mascarar um resultado para o hoteleiro. Então, é aí que entra a necessidade do hoteleiro entender qual é o ponto de equilíbrio dele, qual é o custo do apartamento, justamente para ele aderir ou não a uma estratégia de last minute, né? de venda de última hora, sangrando um pouco o markup, mas ocupando aquele apartamento, aquela UH, que teoricamente já teria um prejuízo, porque apartamento fechado também tem um custo. Né? Sim. E isso que você frisou, ainda tem o outro lado que é a percepção do cliente também. Você colocar uma estratégia, que quando você vai numa Booking da vida, por exemplo, eles já te pedem logo 30%. Né? E isso é muito ruim para o hoteleiro, porque você vai sangrar o seu markup de uma forma muito agressiva, mas vai impactar diretamente na percepção que o cliente tem. Uma coisa é você dar a oportunidade de uma forma que seja interessante para os dois lados, do cliente que não tem hospedagem, fique com você, e uma outra é criar um hábito de compra de última hora. Porque o cliente, ele não é bobo, cara. Ele sempre está nas redes sociais, ele sempre está na Booking, ainda mais o corporativo, né? Que ele pesquisa muito, ele compra muito de hospedagem. Ele vai perceber que seu hotel, faltando 1-2 dias, sempre tem apartamento para venda e com desconto muito agressivo. E isso para o hoteleiro é muito ruim. A intenção é trazer dinheiro novo e não transformar aquilo o seu único canal de venda, né? Sim. Então você precisa achar esse equilíbrio aí, um desconto que seja interessante para você e para o cliente, mas que não prejudique a imagem do seu produto no mercado. Né? E com essas estratégias, o resultado foi bem agressivo. Né? Nós estamos aí completando hoje 40 dias com essa estratégia e a gente pode dizer que a gente aumentou aí... Pode falar, não? O primeiro retorno foi de R$87 mil em faturamento, arredondando aqui, né, falando em números exatos, para o hotel, de uma receita que não era captada, de uma receita que estava na mesa, mas que não vinha para o hotel, estava vindo para outro cliente. Então, apenas de uma estratégia pensada de forma correta, tendo números, né, de ponto de equilíbrio do hotel, né, colocou na mesa quase R$90 mil a mais no faturamento, somando, de um que seria desperdiçado, ou indo para o concorrente, deixando dinheiro na mesa ao pé da letra. Né? Faz diferença para o seu negócio? R$90 mil a mais? Rapaz, qualquer negócio faria diferença, né? R$90 mil faz pro teu? De uma estratégia, vamos dizer, simples, só que tem que ser bem feita, né? Porque, assim, é bom frisar que essa estratégia está disponível para todo mundo. Sim. Só que é só entrar lá e habilitar que ela está funcionando. Só que ela pode ser um tiro errado. Sim. Porque se o hoteleiro não tiver noção do seu ponto de equilíbrio, do valor exato da sua diária, das suas contas fixas e variáveis, ele pode estar pondo gente para dentro, mascarando uma receita a mais, só que ele está tendo um prejuízo. Então, vale realmente aprofundar. E aí, esse hoje é o trabalho nosso. Realmente entregar para o hoteleiro os números exatos de quanto que ele vai ter de custo, quanto que ele vai ter de lucro, as estratégias corretas que pode dar certo, as estratégias que pode dar errado para o negócio dele. Então, é um outro erro do hoteleiro copiar a estratégia do concorrente, né? O concorrente, você pode se espelhar, se influenciar, mas às vezes nunca copiar. Porque o seu concorrente, ele tem um custo dele.
e você tem o seu custo. Então, primeiro tem que analisar os custos do hotel antes de sair copiando estratégia aleatória e achando que você está fazendo bonito. E às vezes você está pagando para o cliente estar ali dentro. Né? E a estratégia, ela tem que ser otimizada o tempo todo. Você Sim. precisa estar analisando até que ponto essa estratégia é interessante para você. Igual, já teve alguns períodos que a ocupação ela bateu um nível tal que não era mais interessante para o hoteleiro dar aquela hospedagem com um fundo de 10, 15, 20%, né? Você simplesmente vai lá e para aquele período você bloqueia. É otimizar ela, não é colocar e deixando ela rodar. Vou colocar... fulano de tal, do total estratégia aqui, gerou tantos. Não é assim. Você tem que colocar e estar acompanhando. Então é por isso que é importante a parte de inteligência e estratégia do negócio. Porque, como você falou, colocar uma promoção para rodar, cara, qualquer um sabe fazer isso daí. Agora acompanhar e ler e saber até que ponto ela é interessante, né? Até que ponto ela é interessante. Então é isso que é o diferencial. É a inteligência do negócio, realmente, né? Eu acho assim que o mais sensato a se fazer não é criar, porque criar campanha e promoção e estratégia é muito fácil. Hoje na internet você pesquisa, você aparece centenas de estratégias, centenas de pessoas falando resultados, e faz isso, faz aquilo, blog, site, enfim. Só que qual é a hora certa de aplicar e qual é a hora certa de pausar? Né? Até voltando um pouquinho na hotelaria de lazer, que é um pouco diferente, tem estratégia que a gente tá performando muito bem, no outro mês a gente tem que pausar. Por quê? Porque não é mais saudável para o empreendimento, mesmo vendendo. Por quê? Porque aquela estratégia era para formar um colchão e não, né, ser o principal meio de venda. Então tem que ter esse time de iniciar, analisar e pausar na hora certa. Né? Então isso é fundamental. Caminhando para o final, Elias, na sua opinião, eu quero entender para você qual foi o ponto, a virada de chave para o Like You. O que você acha assim que nessa somatória todas de estratégias que nós adotamos para ele, para você, qual foi a virada de chave que nós conseguimos fazer, novamente frisando em 4 mãos com o empreendimento, que realmente assim posicionou o hotel da forma correta e trouxe aquele resultado? Porque assim, estratégia, marketing, gestão comercial, distribuição, é lindo, todo mundo faz. Mas e o resultado? Né? E nesse cliente nós conseguimos dar um resultado significativo, expressivo. Para você, onde que foi essa virada de chave? Manuel, assim, obviamente, nós já pontuamos aqui várias estratégias que foram feitas, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando de outras também que deram resultado, talvez não expressivos, mas foram feitas. Mas a gente olhando agora assim para um geral e um panorama do hoteleiro em si e olhando para esse cliente especificamente, o grande diferencial para mim foi uma palavra: confiança. Porque não adianta a gente vir aqui que eu digo no hotel, né? E mostrar para ele que um last minute vai gerar tantos mil a mais, que se eu posicionar esse hotel em tal prateleira ele vai gerar tanto a mais, se o hoteleiro do lado de lá não confia. E ambas as partes também, né? Se o hoteleiro não confia no nosso trabalho e se nós não confiamos naquilo que vai ser entregue também. Porque não adianta, né? Que a gente fala muito agora, fazendo um parênteses também na hotelaria de lazer. Não adianta a gente ir lá e criar 1000 experiências e o hoteleiro não dá conta de entregar. Né? Ou então o hoteleiro que ter 1000 experiências a gente não conseguir comunicar aquilo da forma correta. Então, para mim, o grande diferencial do sucesso do Like You, dos hotéis da rede Like You, foi a confiança. Né? Nós hoje temos a confiança da investidora, da proprietária da rede e da equipe dela. Porque o dia a dia, quer queira, quer não, é com a equipe. Então a equipe ela precisa comprar a sua ideia. No início há uma resistência, claro que poxa, a gente está chegando e está falando que vamos mudar algumas coisas, né? Você tira a pessoa da zona de conforto. Sim. Né? E a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Não pode ser assim. Isso serve tanto para eles quanto para a gente. Não adianta eu chegar no cliente também e querer repetir tudo que eu fiz no IQ, que de repente não vai dar certo. A gente precisa saber entender. Então, para mim, o grande diferencial foi a confiança, que é o que muitas vezes, num projeto ou num trabalho em si, porque o conhecimento, a técnica, a experiência, tanto nós quanto nós daquilo que nós nos propomos a fazer e os hoteleiros naquilo que eles entregam,
sabem fazer. Mas é preciso ter confiança. E se você olhar dentro da Unity os principais cases de sucesso, o que diferenciou foi a nossa expertise, foi o que nós sabemos entregar, sim, foi uma estratégia de preço, sim, o que o hoteleiro faz também é muito importante. Nós temos outros casos aí onde a gente sabe que o hoteleiro muitas vezes entrega além daquilo que é proposto, mas a confiança, ela é fundamental. Todo o trabalho para ser desenvolvido com qualidade, para gerar resultado, ele só vai gerar resultado com confiança. Se eu não acreditar que o meu parceiro está me propondo pode dar certo, vai vir a dar certo, eu não dedicar esforços a isso, nada vai resolver. E o nível de confiança dentro do Like You hoje, ele é muito alto, né? Tanto nós, na Valéria, quanto na Valéria, que é a pessoa que responde pela Sim. rede, né? Existe essa troca mútua, né? Eu poderia te citar aqui várias outras coisas, uma distribuição tarifária, uma reorganização tarifária, uma distribuição hoteleira. Eu poderia, mas eu acho, na minha opinião, que não houve nada mais importante do que a confiança, porque quando eu olho hoje para os principais cases de sucesso da Unity, são os cases onde existe um nível de confiança muito alto de ambas as partes. É interessante você falar sobre confiança, Elias, porque realmente, de todos os cases que nós temos hoje ao longo da nossa trajetória dentro da Unity, a confiança foi o principal pilar, de ambos os lados. E assim, a gente fica à vontade de falar das estratégias, dos bastidores nossos, do que nós estamos fazendo para esse hotel, porque para cada hotel é uma estratégia diferente. Então, para cada hotel, mesmo que sejam hotéis corporativos ou hotéis, nós temos cases de lazer corporativo, um hotel é um público diferente do outro. Então, tem um hotel que é só para casal, o outro hotel é para família, o outro é recreação, o outro não tem, o outro é na praia, o outro é hotel fazenda. Então, e para cada um é uma estratégia diferente. Sim. Então, assim, há um last minute para isso funciona, para o outro às vezes não pode funcionar, ou tem uma outra estratégia. Então, nós ficamos confortáveis de falar isso justamente porque para cada hotel nós iremos pensar uma estratégia diferente. Para cada hotel uma comunicação diferente, uma estratégia diferente, é um time diferente, né? Então, isso é sensibilidade. Sensibilidade e confiança naquele produto que nós estamos entregando no mercado. É porque, assim, se a gente vendesse uma ferramenta, se vendêssemos um Channel Manager, um PMS ou um motor de reservas, por mais que você personalize alguma coisa para aquele hotel especificamente ali, cara, a ferramenta é a mesma. E o que nós vendemos não é isso. Nós vendemos inteligência de negócios e estratégia. Então, isso é muito personalizado. O grande diferencial da Unity hoje é isso. É você chegar que quando você compra uma ferramenta, ele vai lá, entende seu produto, mas está aqui a ferramenta, opera ela. Se você não tem capacidade técnica ou conhecimento suficiente, eles te dão um treinamento, mas e aí? O meu negócio não funciona assim não, mas a ferramenta é essa daqui que eu tenho. E muitas das vezes os clientes vêm contratar a gente justamente, olha, eu tenho a ferramenta A, B e C, ninguém consegue operar, a gente pega e a gente não opera a ferramenta, a gente cria estratégias, né? O Like You mesmo, o Like You tinha quantas ferramentas agregadas ao que eles tinham contratado que eram totalmente desnecessárias, só nessa redução que a gente fez ali, a gente já gerou economia para o hotel. Sim. Né? Então, assim, o diferencial da Unity é justamente esse. Nós chegamos no hotel, nós entendemos o negócio, né? Como nós somos hoteleiros, temos uma experiência aí um pouquinho grande, né? Não vamos entregar nossa idade, não. Não parece, mas Não parece, mas já tem uma certa experiência. A gente consegue pensar cada negócio de uma forma muito específica, muito produtiva e muito eficaz. Então, assim, não é uma coisa personalizada, não é um pacote de serviços únicos. Olha, vamos pegar o que fez no Like You e vamos colocar no hotel B, no hotel C, no hotel D, vai dar o mesmo resultado. Não vai. E nós temos o conhecimento disso, né? Que cada hotel ele tem uma necessidade específica, um público específico e estratégias específicas. E volto a frisar, para que isso funcione, é preciso que tenha confiança. Eu sei que confiança é uma coisa... Confiança com resultado é muito mais fácil, né? Sim. Obviamente. E é construído dia a dia, né? Eu tenho plena consciência disso, mas se você precisa ter, pelo menos, a boa vontade de apostar naquilo que você está contratando, naquilo que você está se propondo
a fazer. Eu creio que o grande diferencial nosso seja justamente isso daí. Bacana, Elias. Nós estamos chegando no final. Agradecemos aí por todos que estão acompanhando a gente. Esse é o nosso primeiro episódio, nosso primeiro bastidores, né, da gestão de vendas e marketing e operação hoteleira nessa nossa trajetória. E vamos estar aqui trazendo novos cases, novos bastidores, novas estratégias, o que nós fazemos que deu certo, quais foram os desafios que nós entregamos e, no mais, quero agradecer a todos que estão assistindo, se interessaram e espero que nos vemos em breve. É isso aí, muito obrigado, pessoal. Espero ter contribuído um pouco aí tirando alguma dúvida, mostrando um pouco mais do que é o nosso negócio, como nós fazemos, né? E nos colocamos à disposição para qualquer dúvida aí que a gente possa somar com vocês. Pode contar com a gente aí.